Mas o negócio é o seguinte, é um assunto muito mais sério e é um dos grandes debates que eu tenho, principalmente com as seguradoras e as empresas de capitalização, que elas deveriam ensinar de uma maneira mais profunda a legislação e a base. Não só produto, pegar o produto e dizer, olha, a pessoa vai pagar isso aqui durante 5 anos, ela vai concorrer a sorteio durante 5 anos, no final ela capitaliza aquele valor, ela pode comprar aquele determinado bem ou fazer uma poupança qualquer, e se ela tiver o sorteio, ela vai ter direito ao valor, menos 27,5%, e de repente o valor do sorteio mais o valor do final da vigência, ela consegue até fazer um upgrade de bem. E vão vender o produto e taca fogo na fogueira e acende, põe a chaleira para esquentar. Não é bem assim que a banda toca. É muito mais simples, é um pouquinho mais técnico, a linha de raciocínio, e capitalização é uma das maneiras mais seguras que você tem hoje de fazer, por exemplo, sorteios. Porque as empresas de capitalização, assim como as seguradoras, elas são muito amarradas pelo governo, muito. A legislação é muito braba em cima delas. Então você acaba tendo um produto que é interessante para você fazer uma série de ações. Eu sempre achei que seguros, de uma certa maneira, ele precisava ser melhor explicado, ele tem que ser melhor o marketing dele tem que ser melhor divulgado. Não adianta você colocar uma imagem linda do céu e falar sobre morte. Não adianta você colocar um carro batido e você falar, olha, você devia ter comprado seguro. É mais fácil você tentar mostrar para as pessoas a necessidade de proteção de patrimônio, e que é uma necessidade real, e não você colocar assim, você pode vir a ter. Porque a gente tem alguns paradigmas a serem quebrados nisso. Capitalização, normalmente você vê atrelada a produtos. Pouca gente vende capitalização direta a capitalização tradicional. A minha história com capitalização é muito simples. Começou em 1985, em outubro de 85, e foi até outubro de 88. Eu trabalhava numa seção que era emissão de controle de títulos. Os títulos eram emitidos, eram 3 letras mais uma numeração. Você tinha um sorteio mensal dentro da seguradora, que era a Sul América Capitalização, que ficava ali na Rua da Quitanda, 86, a gente ficava no 3º andar. Lindíssimo aquele prédio, tombado. O prédio ficou todo de mármore, lindíssimo. Aquilo ali é uma escola. Eu acho que a Sul América foi a maior escola de seguros do Brasil naquela época. E você tinha um detalhe muito importante. Você tinha controle, as pessoas emitiam, ainda com pé, de uma gráfica, tipo como se fosse uma gráfica. E elas iam fazendo controle de cada as 3 letras, para não ter um sobrecarregamento de valor. Caso fosse sorteado aquilo ali, você ter uma descapitalização da seguradora. E nisso eles emitiam uma série de relatórios que passavam pela minha seção, a gente montava os relatórios e a gente disparava para vários setores. E uma coisa que era muito legal, começava a te dar alguma noção de tamanho. Tá? Então você via, por exemplo, pessoas que tinham na época, você tinha basicamente 2 modalidades de plano. Uma que seria um plano de pagamento único, que era inicialmente de 5 anos, depois teve um de 1 ano, que você pagava, o de 5 anos você pagava 90% do valor do título, e no final você teria o valor cheio, mais um determinado rendimento. E o outro, você pagava mensalmente, uma mensalidadezinha, mensalmente uma mensalidade horrível, mas você, no final desse tempo, você chegaria àquele valor e ainda tinha a colocação de uma correção monetária, de uma aplicação qualquer. Você ainda tinha um produto que você pagava um determinado período de tempo e ainda ficava um tempo sem pagar nada, mas dentro da vigência do produto. E ainda tinha um outro produto que tinha essa característica de você ter um produto que você pagava mensalmente e você tinha um seguro de vida atrelado. Então as chances de você usar esse produto eram muito mais complexas e mais interessantes. O que foi visto é que esse pagamento único, você tinha, se você usar R$1.000, você pagava 900 durante 5 anos, mas você tinha uma tabela de resgate. Você podia resgatar a qualquer momento, dentro daquela tabela. Uma das coisas principais que as pessoas nunca entenderam em capitalização, e isso não é explicado, principalmente para os vendedores, e isso é uma ferramenta de vendas, que é o seguinte: na hora que você paga o valor do título, de cara, 70% vão como reserva para fazer aquele título render. 20%
vão para a parte de sorteio e 10% de carga administrativa. É mais ou menos esse o modelo. Então as pessoas acabam ficando, poxa, por que eu estou recebendo tão pouco? Então, você não deu 100, você deu 70. 20 você usou para o seu sorteio. E 10 para poder fazer a administração toda daquela carteira. Então as pessoas ficam muitas vezes reclamando, os corretores, da complexidade de venda, de quem compra, que compara basicamente com a poupança. Desculpe. E na hora que você discute com a poupança, teu grande argumento é: eu tenho sorteio. Eu tenho sorteio de 1 a 99999. E essa série tem que estar escrita na condição geral, no verso do título. E exposto também hoje em dia no site. Então você tem a condição geral, você sabe como é que funciona. Inclusive o sorteio é colocado, é feito em cima da Loteria Federal, a maneira como ele é sorteado. Se ele é horizontal ou se ele é vertical. Grupo de números. Normalmente são 5 sorteios, vertical. Então, esse era o modelo da capitalização tradicional, que foi muito usada. Só que a gente tem um probleminha aqui. Em 1966 a gente teve correção monetária. E muita gente tinha uns títulos imensos. Lembra que a gente perdeu uns 15 zeros, de 12 a 15 zeros, eu não me lembro exato. Então as pessoas tinham títulos que estavam travados há muitos anos. Então isso deu um mau nome à capitalização. Outros problemas que a gente tinha com a capitalização é que ela começou a ser colocada com penduricalho. E você concorre a um sorteio. Você compra o seguro de vida e concorre a um sorteio. Quer dizer, é uma maneira de você vender essa capitalização e é uma maneira de você tangibilizar o seguro de vida para a pessoa. Poxa, que legal, se eu comprar então um seguro de vida de 1.000, eu tenho um sorteio de 1.000 e eu vou usar em vida. Torna o produto mais palatável. E vendo isso, as pessoas começaram a usar produtos de capitalização para atingir bens, para ser garantidores de aluguel, para serem aplicados em trocos premiáveis, como campanhas de incentivo e como auxílios à filantropia. Sendo que filantropia a gente vai falar especificamente sobre isso num próximo vídeo, porque tem uma quantidade de detalhes muito grande. Você tem que ter uma instituição totalmente autorizada, totalmente legalizada. Não é estalando o dedo que você faz um projeto um pouco mais complexo. E quando a gente fala em capitalização, o próprio site da SUSEP é muito bom sobre isso. Eu vou colocar os links que eu acho interessantes. Um deles com as principais perguntas e respostas, e o outro que são os parâmetros sobre capitalização para quem quer dar uma estudada mais profunda. Eu aconselho a quem for vender, independente da seguradora, tá? Leia, uma vez pelo menos. Não vai matar, não vai doer e vai te abrir um parâmetro, porque grandes empresas, quando elas começam a dizer que meu produto é melhor, lembre-se que ela pode estar simplesmente pegando um pedaço da legislação e colocando como peça de marketing. Isso é muito comum. Então vamos lá. Primeira coisa que a SUSEP fala, o que é um título de capitalização? É um produto de pagamentos realizados pelo subscritor e é usado para formar um determinado capital. 70% normalmente, se for um plano de pagamento único mensal. Regras aprovadas e mencionadas no título, que são as condições gerais do título, que será pago em moeda corrente. O restante dos valores é usado para custear, olha só, os sorteios são previstos e as despesas administrativas da sociedade de capitalização. Quer dizer, é muito claro o que é um título de capitalização. É muito tranquilo. E uma coisa que é importante também, logo na segunda pergunta do FAQ, é a legislação aplicável. Sempre que você tiver uma dúvida, você pode correr nessa legislação. E o bom que os 5 principais pontos que estão aqui, desde o Decreto-Lei de 67, o Decreto número 73, a Circular SUSEP de 2008, 376, e a Circular 460 de 2012, que ajustam os títulos de capitalização, estão expostos. Então você consegue rapidamente fechar uma busca e dar uma resposta, seja para o seu técnico, para o seu comercial, para o seu cliente, e você abrir uma discussão em alto nível. Porque uma das grandes coisas que faltam são discussões em alto nível. Como a gente não divulga a cultura securitária, e o corretor é responsável pela cultura securitária, também é,
porque ele estudou sobre isso, e a melhor maneira de você se manter atualizado é você criando cursos, dando aulas e dando cliques aqui no canal, se inscrevendo aqui no canal, clicando no sininho para ser avisado e fazendo fóruns de discussões. Então isso é muito importante. Esse FAQ também tem uma coisa que é muito interessante, que ele já vai começando a abrir os tipos de capitalização, as cotas que são pagas e as modalidades. Compra programada, filantropia premiável, incentivo, instrumento de garantia, popular e tradicional. Então você vê, quando a gente fala em capitalização, normalmente a gente só vê assim, sorteios. É uma capitalização. Tradicional, foi o que eu estava falando, você tem um título que funcionava. Popular, quando você pega uma sobra de valor financeiro, coloca um título. A filantropia premiável, que é um pouquinho mais complicada, porque ela tem uma questão de doação. Então a outra ponta, você está abrindo mão do seu direito de resgate para essa instituição, então ela tem que estar 100% legalizada. E a compra programada, que tem um case fantástico que eu adoraria trazer aqui, de um trio de pessoas que foram muito importantes na minha vida. O Zé Luiz Vilela, o Zé Luiz Floripes e o Sérgio Diuana. O que eles pensaram? A área comercial bolou isso com o suporte da técnica e da financeira. De você querer adquirir um determinado bem. Então você atrelou um título a um bem. Isso deu uma confusão danada na época, mas a Sul América, Capitalização, foi a maior vendedora de Fiat do Brasil durante muito tempo. E para a Fiat era interessante, tanto que ela dava uma carta de desconto, porque você só retirava o carro numa concessionária. E isso ocorreu de carro Fiat a bicicleta, a linha branca. Então, são títulos interessantes e muita gente conseguiu ter muito resultado. E lembra que o consumidor, muitas vezes, como é o meu caso, eu preciso ter uma obrigatoriedade de compra. Eu preciso pagar alguma coisa. Você pode alegar, compra um consórcio. Mas o consórcio é um condomínio de pessoas, é um grupo de pessoas. E capitalização é 1 a 1. Tem muita gente que acha que saúde deveria ser capitalizada, 1 a 1, e não você fazer parte de uma mútua. Pode ser uma pesquisa. Muita gente acha que você deveria ter um título de capitalização aplicado a uma previdência privada voltada somente para gastos de saúde. Isso tem projetos nos Estados Unidos. Então, capitalização pode ser usado de várias e várias formas. Então, pensa bem. É um produto interessante para vender? É um produto que, se for vender da maneira tradicional, para a pessoa gerar renda, o teu nicho é pequeno. Mas se você for levar a capitalização para um nível de massificado, de afinidade, ele é muito grande. Porque ela entra em qualquer lugar e a custos muito baratos. Os técnicos de capitalização são chatos de galocha. Mas eles são chatos porque a legislação os obriga a serem muito chatos. O controle é muito difícil. Tá? Então eu gostaria de agradecer a vocês. Vão ter mais 2 vídeos sobre capitalização. E a gente vai falar sobre esses modelos. E eu estou convidando, principalmente a pessoa que me deu a oportunidade de entrar nesse negócio de capitalização, os ex-diretores de Sul América, ver se eles nos ajudam a tirar essas dúvidas. Helios Lavrador, da Bucólica Petrópolis, conteúdo seguro, esse local de conteúdo seguros na internet. Muito obrigado, acompanhe a gente. Clica, dá like e vamos fazer um fórum de discussão bem interessante. E, só ratificando um ponto, que se vocês quiserem ajudar o canal, tem as nossas lojas virtuais, tem os manuais de planos de saúde, de como vender planos de saúde e microseguros à disposição, tanto numa versão gratuita quanto numa versão paga. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.